Bendito
grande a sua misericórdia para os cativeres. Assim como os salões do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Todos juntos. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém. Deus abençoe através da sua santa palavra lida. Os irmãos podem sentar nos juntos do momento de oração. Pelas famílias da igreja, pelos adolescentes e seus pais, projeto da igreja e enfermos. Para esta oração, famílias da igreja, adolescentes e seus pais, eu estar convidando a nossa irmã Helena, que esteja orando, e para os projetos da igreja e enfermos, eu estar convidando o nosso irmão Selmo, que esteja orando. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, continuamos na Tua presença, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Ó Deus, agora eu te peço, por amor, pelos enfermos da Tua igreja, Pai. Ó Deus, o Senhor é o nome de cada um deles, Senhor. Quando houver enfermidade, ó Deus, tu vem entrando com cura, para que o Teu povo venha, meu Deus, participar da Tua maravilha que tu tem para cada um de nós, Pai. Ó Deus, o projeto da tua igreja, ó Deus, que possa ser feito, Pai, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Abençoa, meu Deus, a tua casa, abençoa a tua igreja, ó Deus, que ela possa crescer cada dia mais. Pai querido, fica conosco, nos dê uma noite de paz, nos dê um culto de bênção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ter um momento de dízimos e ofertas. Mateus 6,21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, versículo 21. Convido você a fazer parte desse momento. As ofertas são direcionadas para missões, cursos de capacitação, literatura, apoio social aos membros necessitados, aquisição e manutenção de imóveis, luz, água, etc. Tudo isso é realizado com os nossos dízimos e ofertas. Seja maneira dos nossos compromissos de sustento à obra do Senhor.
de nosso irmão Wellington, mas esteja orando pelos dízimos e ofertas, tá, irmã? Vai lá, porque já comunidade tem sua casa, tem provar. Provar ainda, seu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Abençoe, Senhor. Coisa que a gente não tiver aqui, mas a gente trabalhando, Senhor, passando no livramento. Obrigado, Senhor, por todo dia que eu peço por Deus, por essa altar. Se eu posso estar abençoando, vai ter essa possibilidade. É que eles não puderam, Senhor, se eu gostar, não importa quem quiser. Só o Senhor sabe, Pai, que cada um precisa, Senhor, e abençoe os nomes. Muito obrigado por esse dia, Senhor, que eu possa estar dando livramento a cada família que é representada. É em nome de Jesus também. Amado Deus, louvado, exaltado, seja o seu nome sempre, sempre. Que o Senhor, ó Deus, esteja sendo engrandecido não somente pelos nossos lábios, mas por aquilo que nós vivemos. E para isso, Deus, mais do que um esforço humano, nós necessitamos da ação do Senhor sobre as nossas vidas. E neste momento, nós pedimos a sua bênção para que este casal possa refletir a luz de Cristo através do seu matrimônio. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada dia esse matrimônio, que o Senhor esteja abençoando a cada dia esta família e que eles possam ser bênção para a sua filha, bênção para os seus familiares, bênção para esta comunidade, e aonde eles estiverem, que a tua presença seja sentida, seja notória. Eu te peço também, ó Deus, que o Senhor esteja agindo na mente, no coração, que a união que um dia foi abençoada pelo Senhor continue a florescer, continue a se fortalecer e a prosperar. Deus eterno, abençoe o Leonardo, abençoe a Isabel, abençoe a Anabel. São essas bênçãos que nós te rogamos e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salmo capítulo 127, versículo 3, 4 e 5 diz assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é o presente de Deus. Como flechas no mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Seja respeitado, até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então, nós somos bem-aventurados, né? E vocês também são bem-aventurados, né? E que Deus possa nos fortalecer a cada dia através da sua palavra. Eu vou estar convidando o ministério de louvor para estar também adorando o Senhor nesse momento. Convido aqueles que podem que se coloquem de pé, nós estamos louvando. Nós vamos cantar 2 hinos. Em cada um nós vamos ter uma dinâmica diferente. Nesse primeiro, nós vamos fazer uma oração ao mesmo tempo, para que nosso Pai que está nos céus possa ser sempre santificado e que Ele venha estar sempre presente em nossos corações, em nossa vida, e que a presença do Espírito Santo seja sempre firme e constante em nossa casa, nossa família. Então, nesse primeiro louvor, nós estaremos ministrando e falando com Deus para nós mesmos,
E no próximo nós vamos ministrar para a vida dos nossos irmãos. Então eu convido os irmãos a estarem fechando seus olhos, a estarem erguendo seus olhos e louvando conosco. Ai,
agora nós clamamos ao nosso Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, consagramos a nossa vida, declaramos que a Ele toda a honra e toda a glória. E agora, em nome de Jesus, você vai abençoar você vai sair no seu lugar enquanto nós louvamos, e você vai declarar o santo nome de Jesus. Você vai declarar o nome de Jesus para quebrar, para libertar de todas as cadeias. Você vai declarar sobre a vida do seu irmão o poder, a cura, a libertação, tudo aquilo que o poder do santo nome de Jesus pode fazer. Aquilo que nós, por meio, nós mesmos não podemos, mas ao que o Senhor nos chamou para fazer. Sai do seu lugar, abraça seu irmão e ministre sobre a vida dele. Deixe Deus te usar poderosamente nesse momento.
teve tantos ministros de louvor louvando, irmãos. Olha, que coisa linda, né? Isso é bênção, irmãos. São futuros ministérios de louvor que estão surgindo. São futuros profetas de Deus nessa casa. Então nós vamos estar orando pela mensagem, quando a diaconisa cheia esteja orando. E também orando pelas crianças, né? Pastor, Senhor meu Deus, quando a gente lê a tua palavra, a gente, como lê nas Escrituras, quando o Senhor andou pela terra, a simplicidade que era Jesus. E hoje, o privilégio que nós temos, porque o Senhor se entregou naquela cruz para morrer por cada um, para morrer por mim, pelo meu irmão, por cada um que anda pela face da terra. Essa morte foi para isso, para que a gente tivesse a oportunidade de aceitar o Senhor como o único Salvador, declarar o nome de Jesus na nossa vida, na nossa família. Senhor, neste momento nós vamos estar, vai ser feita a tua palavra, através do teu servo, que se preparou. Mas antes dele se preparar, a gente sempre fala que seja o Senhor. Nunca ele. Sempre o Senhor. Então, que o Senhor possa estar falando neste momento aos nossos corações, contra nós, que a gente possa estar nos deliciando dessa oportunidade, porque vai chegar um tempo que isso não será possível. Mas neste momento, que a gente possa estar se desligando do mundo e agora nos conectando contigo, Senhor. Trata a nossa mente, trata o nosso coração, retira tudo aquilo que possa impedir uma adoração verdadeira, Senhor. Perdoa nossas ofensas e pecados diante de ti. Nos renova e não nos deixe continuar na mesmice, não, mas que a gente tenha sempre o renovo, no nome de Jesus. Amém. Amanhã já está as crianças, as outras já foram também? Tá? Amém, queridos. O texto que nós estaremos meditando nesta noite é o texto da nossa divisa, que encontra-se em Jeremias, capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, verso 16. E a mensagem de hoje é voltada para os adolescentes e seus pais, né? E está baseada exatamente nesse versículo. Jeremias 6, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: o Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procure saber qual o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Essa versão é a nova tradução na linguagem de hoje, uma versão diferente da que foi posta ainda há pouco, mas contém a mesma verdade e a mesma mensagem. Ficar nas encruzilhadas, irmãos, que isso traz como mensagem. A ideia do texto é mostrar a necessidade de refletirmos sobre os conselhos, refletirmos sobre as experiências que as outras pessoas já vivenciaram em sua vida e compartilham essas experiências conosco. E, acima de tudo, quando nós ouvirmos a respeito desses conselhos, dessas experiências, nós observarmos se ela está alinhada com a vontade de Deus. Ocorrendo isso,
essas informações que essas pessoas trarão para a nossa vida, esses conselhos que elas estarão trazendo para a nossa vida, será bênção. Seguindo a ideia do texto, após avaliarmos todas as informações, nós devemos escolher o melhor caminho. A gente, quando ouve isso, a gente acaba dizendo, mas é claro, eu recebi já a informação de qual é o melhor caminho, por que eu vou escolher o pior caminho? Teoricamente, isso é lógico, mas na prática, isso não acontece. Quantas vezes os pais orientaram e vocês seguiram à risca aquilo que os pais orientaram? É melhor inverter essa pergunta, né? Queridos, isso não é só para adolescentes, isso é para a nossa vida também, é para nós. Em várias oportunidades, o Senhor colocou na nossa vida pessoas que pudessem compartilhar informações vindas de Deus, direcionadas por Deus, do caminho bom e do caminho ruim. Seria lógico nós escolhermos o caminho bom, o caminho de paz, o caminho tranquilo, mas ao invés disso, nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho mais agradável, não a Deus, mas a nós. O que o texto está dizendo é que devemos ouvir a voz da experiência, mas quando esta voz da experiência está alinhada com a vontade e orientação de Deus. Porque quando nós fazemos isso, estamos fazendo boas escolhas para a nossa vida. Quando nós não escolhemos dar atenção à voz da experiência daqueles que querem o nosso bem, que aconselha de acordo com aquilo que Deus colocou na vida deles para ser bênção na nossa vida, nós estamos tomando uma decisão de não andar no caminho de paz e evitar o caminho de tristeza e decepções. Quem já não experimentou isso na sua vida? Não observou conselhos, não ouviu as orientações e caminhou por estradas de tristeza e decepção. Quem já viveu isso na sua vida? Eu já vivi. Todos nós, um dia, já vivemos. Os caminhos da vida podem ser uma descoberta para vocês e talvez para nós. Mas esse caminho, com certeza, não é um caminho que nunca ninguém trilhou. E acima de tudo, não é um caminho que não nos pode ser revelado pela palavra de Deus, o caminho certo. Ou seja, todos os caminhos ou todas as decisões que nós vamos tomar, que vocês vão tomar na vida de vocês, a palavra de Deus tem orientação para tudo. A palavra de Deus tem orientação para finanças, a palavra de Deus tem orientação para namoro, a palavra de Deus tem orientação para como nos relacionarmos com as pessoas, a palavra de Deus tem orientação para tudo. Mas muitas vezes nós não usamos esse recurso que é a palavra de Deus. E nos é necessário Deus levantar pessoas na nossa vida para que possam nos aconselhar de uma forma correta, para que possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar as verdades a respeito do perigo que nós estamos correndo. Então, queridos, tudo que nós devemos fazer é de acordo com a vontade de Deus. Mas, infelizmente, nós sabemos que recebemos influências na nossa vida. Nós recebemos influência com pessoas que nós convivemos. Por isso, nós devemos colocar uma regra. Guardem essa regra para a vida de vocês. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. O primeiro relacionamento que vocês têm que cuidar é do relacionamento de vocês com Deus. Porque o que vem depois, o relacionamento com pais, com amigos, com outras pessoas, dependerá do relacionamento que vocês terão com Deus. Porque não seria muito fácil a gente ouvir o conselho e acatar todos esses conselhos, mas é complicado. É muita gente falando no nosso ouvido, é muita gente com várias experiências
experiências de vida. Então, o princípio básico para nos alicerçar, fazer escolha certa, é ter bom relacionamento com Deus. Porque tendo bom relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai falar no meu coração aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai gerar vida, mas também aquilo que vai gerar morte. Com exceção do nosso relacionamento com Deus, nos demais relacionamentos precisamos saber exatamente aquilo que a gente precisa guardar, aquilo que a gente precisa reter, e também saber aquilo que a gente precisa descartar. Há uma frase do apóstolo Paulo que completa a frase de Jeremias que foi lida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evite todo tipo de mal. Então vamos analisar como isso se aplica à busca de um jovem, um adolescente, de nós termos um futuro próspero para a nossa vida. Irmãos, essa preocupação de trazer uma mensagem que seja para jovens, ela se baseia também em experiência de vida. Eu, quando tinha mais ou menos a idade de vocês, a gente tinha um grupo de 4 amigos que andávamos juntos. E nós tínhamos experiências de vida diferentes. Um era bem cuidado pelos pais, outros 2 tinham dificuldade com relação às suas experiências de vida, porque eles viram muita coisa errada, eles vivenciaram muita coisa ruim na vida deles, e tinha um outro que tinha uma vida excelente, financeiramente, em tudo. E por mais que nós falássemos, orientássemos eles, sendo nós jovens, falar, cuidado com essa pessoa, cuidado com aquela pessoa não é legal. Ele continuava a caminhar com essas pessoas. Quando ele completou a maior idade, ele não deu ouvidos à orientação dos pais dele. Hoje, todos nós 3 estamos aqui para contar a história de um amigo falecido, que perdeu a sua vida, porque não ouviu conselhos bons. Faleceu com cerca de 18 anos por aí. Irmãos, aquilo que Deus traz para a nossa vida é edificação. Aquilo que Deus traz para a nossa vida é para nos fazer prosperar. E por isso nós devemos ter muito cuidado com a influência que as pessoas fazem sobre a nossa vida. Aquilo que vocês são aqui, vocês precisam ser na escola. Aquilo que vocês são diante dos olhos dos seus pais, vocês precisam ser longe dos olhos deles. Porque aquilo que eles estão vendo é aquilo que eles acham que está gerando segurança. Eles vão olhar e vão ver um comportamento que eles vão ficar tranquilos, e muitas vezes vão evitar de dar conselhos. Mas quando eles observam algo que está errado, eles vão dar conselhos e conselhos de vida. Porque eles querem influenciar a vida dos filhos de uma forma positiva. Então nós devemos cuidar das influências que nós recebemos sobre a nossa vida. E que tipo de influência nós recebemos? Recebemos influência de outras pessoas, pessoas que nós convivemos, recebemos influência dos nossos familiares e recebemos influência de Deus. Em todas essas influências é escolha nossa se isso vai atingir, afetar, vai fazer parte da nossa vida ou não. Volto a dizer, de todas essas influências, nós não podemos negociar a influência de Deus sobre a nossa vida, porque ela é o básico, é ela que nos alicerça, é ela que nos orienta. Ignorar a ação do Espírito Santo é morte. Então vamos desenvolver esses 3 pontos: influência de outras pessoas. Quais tipos de influências vocês recebem ou nós recebemos?
Nós recebemos influência de família, de amigos, da sociedade e da pessoa que não conhecemos. Pessoas que estão atrás do celular, nas redes sociais. E isso, queridos, não está com adolescentes só não. Adultos estão vivendo isso. Sobre as redes sociais, precisamos entender que muito que é apresentado tem a sua origem na cobiça, na maldade e na futilidade. Não estou falando tudo, mas muito do que é gerado ali tem a sua origem, tem a sua, o seu alimento ali, a sua intenção ali na cobiça, na maldade, na futilidade. E essas coisas a gente precisa falar da onde que vem? Vem de Deus? Cobiça, você desejar aquilo que é do colega, vem de Deus. A maldade de você desejar o mal a outra pessoa, seja ela qual for, vem de Deus. Então devemos ter discernimento sobre aquilo que nós estamos tendo acesso e consumindo. Pais, cada vez mais cedo o celular está chegando às mãos das crianças. E muitas vezes a gente não fica atento a esses riscos. Eu lembro que quando a Marcele era pequena, ela gostava muito de um desenhozinho, e esse desenho ele tinha muitas curvas, e ela aparecia assim, uma fadinha, aparecia um negócio, e eu falei, tem muito desenho aqui para apresentar só isso. Eu fiquei observando. No fundo tinha uma imagem demoníaca. Então há muita coisa que é inserida na vida das crianças e a gente não observa, passa batido, porque a gente acha que é normal, mas não tem nada a ver. Então precisamos estar atentos àquilo que as crianças estão gerando, na verdade aquilo que nós estamos consumindo. Gênesis 1, versículo 28. O que Deus fez? Criou todas as coisas e deu para o homem fazer o que com essas coisas? Administrar, governar. Deus não criou todas as coisas, criou o homem e fez com que todas as coisas governem a vida do homem. É o inverso disso. Nós fomos criados para ter controle sobre as coisas. Se você não tem controle ao teu acesso de internet, se você não tem controle ao consumo que você faz na internet, as coisas estão te dominando. Se você não tem domínio sobre as coisas estão dominando. Está sendo invertido a ordem de Deus. E quando a ordem de Deus, quando alteramos os padrões divinos, tudo começa a dar errado, irmãos. Tudo começa a dar errado quando o padrão de Deus é invertido, é trocado. Olhe para a nossa sociedade e você vai ver essa regra. Tudo aquilo que não segue o padrão de Deus está errado, é prejuízo, traz dano. Então a nossa sociedade ela está doente, irmãos, porque é influenciada pelos frutos da carne. E os frutos da carne que essas pessoas geram, elas buscam contaminar a nós, buscam nos levar para longe de Deus. A cobiça, a vaidade, o consumismo são incentivados. A gente vai olhar aquele tempo lá da Beth, quando a Beth era criança, né? Qual eram as brincadeiras da Beth do céu? São os mais novinhos. Era o quê? Peão, bolinha de gude, pipa, né? Tinha a questão lá do rapa lá, que a gente deixa do lado, né? Mas a gente tinha um acesso a questões de brinquedos que não eram tão exacerbada a questão do consumismo. Hoje em dia as crianças têm acesso àquilo que elas querem na ponta, na palma da mão. Tem um aqui que consome
tem até conta e faz consumo. Então, as crianças elas estão tendo acesso, só que nós devemos fiscalizar esse acesso. Nós devemos estar atentos àquilo que elas estão acessando, porque elas estão em risco, irmão. Porque o mundo não quer oferecer para elas aquilo que é bom, aquilo que é positivo, mas quer oferecer para elas aquilo que é carnal, aquilo que vai destruir, aquilo que vai desestruturar a vida delas e de uma família. E se você prestar atenção, junto com tudo isso, o propósito é de nos doutrinar a não refletir, de nos doutrinar a não pensar, de nos doutrinar a não meditar sobre as coisas que estão acontecendo, mas simplesmente fazer de nós consumidores de informação, consumidores de coisas, e o reino de Deus vai ficando em segundo plano. O que não percebemos, irmãos, é que o pensar está sendo desmotivado. Quando você olha para as escolas, quando você olha para aquilo que vivenciamos quando éramos crianças, nós éramos incentivados a exercitarmos fisicamente e mentalmente. Hoje, a motivação ou a facilidade está levando jovens, crianças e até adultos a não pensarem, porque é simplesmente você quer saber de alguma coisa, você vai lá, abre e tem alguém falando sobre aquilo. E o que a pessoa faz? Consome aquilo sem pesquisar. Ela assimila aquela informação sem procurar saber a verdade. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sendo programados, irmãos. Estamos sendo programados a sermos consumidores de opinião, de coisas, e não mais formadores de opinião. O povo de Deus está entrando nessa situação. O povo de Deus tem que ser um povo formador de opinião, mas não está sendo. Está sendo um povo consumidor de opinião. Tem um adolescente na Itaí, que eu quero dar como exemplo. Eu não sei, o Paulo depois vai me falar melhor, Paulo e a Natália, que são professores dele, mas quando ele era novinho, ele chegava lá na minha casa e falava assim: tio, por que isso? Aí eu falava: não, é por causa disso. Aí o Guilherme, eu não sei se é assim na classe, né? Ele chegava, aí a gente explicava uma coisa para ele, mas tia, mas que isso? Mas por que isso? O que ele queria? Queria compreender. Não era suficiente para ele você falar. Ele tinha que encaixar as coisas na mente dele, ele refletir sobre aquilo, e a partir disso ele aceita ou ainda continua a questionar. Esse é uma característica do Guilherme, mas é algo que todos nós devemos buscar para a nossa vida. A gente precisa ser pessoas que não somente consomem informação, mas que questionam o porquê dessa informação, o porquê isso, da onde está vindo isso. Quanto mais desinformados, mais você fica desinteressado em adquirir conhecimento, mais facilidade haverá também para dominar, para enganar, para influenciar. Desta forma, tudo que é falado, damos crédito. Tudo que é falado, nós acreditamos. E é isso que a nossa sociedade atual quer. É isso que infelizmente está acontecendo, sabe onde, irmãos? Dentro de igrejas. Tudo que é dito é aceito. Tudo que é falado não tem uma contestação, ou não tem uma busca na palavra de Deus para saber se está certo ou está errado. Falsos profetas surgem e prosperam porque o povo de Deus se abstém de conhecer a palavra de Deus. Escola bíblica dominical não são incentivadas e nem desejadas porque o povo de Deus quer atalho.
E dessa forma, por querer atalho, acaba recebendo aquilo que quer e acaba sendo enganado. Acha que está indo para o céu por causa de coisas conquistadas e não por causa de vida transformada. Precisamos despertar. Vocês precisam despertar. O conhecimento, ele é importante. Acima de tudo, o conhecimento da palavra de Deus. Então, seja na escola, seja na política, seja na igreja, examine tudo e retenha somente aquilo que é bom. Sobre pessoas com maus conceitos, Jesus orientou seus discípulos da seguinte forma: Mateus 15, versículo 14: deixai os cegos guiar os cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Amigos são bons, amigos são legais, eles caminham conosco, mas precisamos entender, principalmente os adolescentes, que amigos estão buscando conhecer a vida tanto quanto nós. Até mesmo nós, adultos, precisamos ter discernimento. Não é porque a pessoa se diz amigo que devemos simplesmente nos apoiar naquele momento em que a pessoa se apresenta como agradável. Aquela pessoa que diz: você vai? Vamos lá, você está sem coragem? Vamos lá. A chamada pilha. A gente tem que ficar atento com relação a isso. Um sábio ditado popular diz que para conhecer alguém é necessário comer 1 quilo de sal com essa pessoa. Você sabe, em média, para uma família de 4 pessoas, 1 quilo de sal, ele vai durar, em média, 50 dias. Em média, 50 dias. Para 2 pessoas, ou seja, vamos dobrar isso, mais de 3 vezes. O que esse ditado está querendo nos trazer como verdade, irmãos? Devemos ter cuidado com as pessoas. Não conhecemos ninguém o suficiente. Nós precisamos ter paciência para confiar. Precisamos estar atento para confiar. Precisamos observar para confiar. Nem todo mundo que diz ser amigo é amigo de fato. No momento de prova, no momento de dificuldade, você vai ver que aquela pessoa é amigo ou não. Esse meu amigo de infância, ocorreu isso com ele. Havia uma pessoa que dizia ser muito amiga dele, apresentou um outro amigo dele, e esse outro amigo, infelizmente, era marginal. E nisso, caminhando com essa pessoa, ele acabou sendo levado para um lugar que ele não deveria estar. Então precisamos ter muita atenção com as pessoas que se apresentam ou dizem ser amigos. Precisamos conhecer a fundo. Vocês conhecem bem os pais de vocês? Falou certo. Não conhecemos tão bem assim. Há muita história ainda a se desenvolver. Então, como podemos dizer que as pessoas que se apresentam, que convivem conosco por um certo período, elas vão dar para nós aquilo que é bom, aquilo que é agradável? Os pais, eles precisam entender que são a primeira e mais forte influência na vida dos filhos. E os filhos precisam saber disso também. E ainda que estes sejam os seus pais, a regra de examinar tudo ainda é válida. Por quê, irmãos? Porque os pais têm histórias. Os pais têm experiências, e algumas dessas experiências não foram agradáveis. Algumas dessas histórias marcaram a vida delas. Infelizmente influenciam a atitude delas, o comportamento. Eu não estou falando para odiar os pais. Eu estou falando para que você tenha uma visão de compreensão. Por isso é necessário, primeiramente, a gente cuidar da influência que Deus tem sobre a nossa vida. Porque de repente aquele comportamento ou aquele ensinamento daquele pai, o Espírito Santo de Deus vai falar: olha, isso é bom,
Tome cuidado com isso. Parece ser absurdo, né, irmãos? Meu filho, quando tinha cerca de uns 12 anos, foi jogar lá em Código. Ele estava jogando, eu estava assistindo o jogo, e de repente eu vejo um pai num estabelecimento com uma criança de colo. Devia ser mais nova que o Mabel, mais nova que a Mabel, bem mais nova. Ele estava com um copo de cerveja e a criança queria uma cerveja. Sabe o que ele fez? Pegou o dedo, botou dentro da cerveja e botou na boca da criança. Então nós precisamos entender que, infelizmente, há histórias dessas pessoas que influenciam elas a não dar bons conselhos. Mas volto a dizer, precisamos respeitar. E por isso é necessário falarmos sobre o segundo ponto: familiares. Há carências que geram urgência na vida dessas crianças. Primeiramente, quero alertar os pais e responsáveis. Instabilidade afetiva no lar afeta não somente adolescentes, mas crianças também. E às vezes, por elas serem muito pequenas, a gente acha que não está acontecendo nada. Muitas vezes os pais veem as crianças muito manhosas, irritadiças. Você vê as crianças agressivas dentro de casa, agressiva com outras crianças. Vê a criança com raiva, vê a criança inquieta. Os pais não têm. Acham que é daquele jeito, é por causa disso, é por causa daquele outro. É uma fase. Mas às vezes não é. A melhor saúde emocional que vocês podem dar para os filhos de vocês é amar o rosto de vocês e demonstrar isso na frente dos seus filhos. É respeitar uns aos outros, respeitar os seus familiares e externar isso na frente dos filhos. Quando uma aliança de amor é quebrada dentro da família, teremos que lidar com influências espirituais malignas, irmãos. Porque o inimigo está colocando o dedo ali. Adultos não veem, crianças não compreendem, mas todos reagem e são afetados de alguma forma por aquilo que está acontecendo. Então precisamos estar ligados quando essa aliança de amor que um dia foi firmada diante de Deus, ela é abalada, ela é afetada. Não está acontecendo simplesmente algo emocional, afetivo, mas está acontecendo questões espirituais dentro da casa. E crianças, acima de tudo, crianças, elas sentem, elas reagem. Então precisamos ter cuidado. Pais, vocês são a referência positiva ou negativa para os seus filhos. Vocês constroem castelos ou constroem masmorras para os seus filhos com aquilo que vocês são dentro de casa, com aquilo que vocês são na vida de vocês. Volto a dizer, o comportamento de vocês vai mostrar se vocês estão construindo castelo para os filhos de vocês ou masmorras. Castelos, vida de príncipe, de princesa, vida de pessoas que têm a sua essência preservada, pessoas de caráter, pessoas que sabem exatamente quem elas são, ou masmorras espirituais, no qual elas estão presas daquilo que vocês são, ou daquilo que vocês não são, presas pelos maus exemplos, porque vão repetir em suas famílias, mesmo não querendo, mesmo sabendo aquilo que é errado. Quantas e quantas pessoas eu converso, irmão, e aí eu vou perguntar como que era o seu pai. Meu pai era isso, assim, fazia isso. E quando vai ver, o filho ou a filha está repetindo exatamente sem perceber, está vivenciando aquilo sem perceber. Seus filhos precisam ver vocês, principalmente vocês, homens, é claro, os pais, mas acima de tudo, homens, como pessoas de caráter,
pessoas presentes em suas vidas. Eu fui um pai muito ocupado, irmãos, na infância dos meus filhos, mas nunca deixei de ser participativo na educação deles. Eu podia estar ausente, mas quando chegava em casa, minha esposa contava o que estava acontecendo e eu participava da educação deles. Uma coisa não desculpa a outra. Por sermos ocupados, por sermos pessoas que estão cansadas, não nos isenta da nossa responsabilidade. Mas ainda assim, mesmo sabendo que esse conhecimento, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, eu teria feito o melhor proveito desse conhecimento quando meus filhos eram crianças. Hoje eu sinto o peso disso, não na vida deles, para louvor e glória do Senhor, mas na minha própria vida, porque eu sinto falta. Então, uma palavra daquele que já trilhou esse caminho para vocês, pais: sejam vocês uma referência para os seus filhos, para os seus netos. Não permitam que eles sejam órfãos de pais vivos. Não permitam que eles sejam órfãos de familiares que ainda estão vivos. Influenciem, sejam positivos, sejam instrumentos de Deus na família de vocês, adolescentes. Porque eu estou falando isso na frente de vocês? Porque assim como vocês falam das suas necessidades para os seus pais e responsáveis, necessidade de alimento, necessidade de um brinquedo, necessidade de uma roupa, necessidade de passear, seja a necessidade qual for, vocês precisam aprender a falar da necessidade emocional, afetiva de vocês. Preciso de um abraço, preciso de carinho. Eu estou triste, é difícil, mas precisamos aprender a romper. Irmãos, eu tive muita dificuldade com relação a isso. Eu tive muita dificuldade de externar os meus sentimentos. E a gente, vocês estão recebendo o privilégio de receber essa orientação que é de Deus. Se vocês estão passando por alguma coisa, tem um sentimento, algo que está fazendo, incomodando a vida de vocês, vocês não só têm o direito, mas o dever de chegar diante dos pais e falar: eu estou me sentindo assim. Aquela situação me deixou deste modo. Para que eles possam receber também, vamos falar, o feedback da parte de vocês. Pais, não fique com medo disso. Se o neto ou o filho expressou o seu sentimento e você não sabe como lidar com isso, ore a Deus. Peça a direção de Deus. Filhos, se vocês não sabem ou não gostaram da reação do filho, dos pais de vocês, ore a Deus. Peça a Deus para trabalhar no sentimento que está faltando em vocês. Mas, por favor, nem pais, nem filhos, nem netos, não se calem diante dessa necessidade. Porque vocês precisam receber uma influência positiva. Uma influência positiva daqueles que verdadeiramente estão preocupados com vocês. E por último, a influência divina. Não ignore a ação do Espírito Santo. Não basta nós ouvirmos as experiências dos bons pais. Não basta para nós recebermos a influência e ouvirmos as experiências de bons mestres. Não basta para nós sermos influenciados e recebermos a orientação baseada na experiência de bons servos de Deus. É necessário avaliar tudo segundo a palavra de Deus. Seja pais, seja pastores, a palavra de Deus sempre deve prevalecer. A palavra de Deus, a vontade de Deus sempre deve prevalecer. Por isso vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Com essas palavras não estou incentivando contendas, muito pelo contrário, estou incentivando o diálogo. Estou incentivando algo que está sendo perdido dentro das famílias, a conversa. Louvado seja o Senhor, as famílias que têm isso como prática.
Louvado seja o Senhor, famílias que as pessoas têm livre acesso uma a outra e conseguem falar das suas expectativas, dos seus medos. O Espírito Santo de Deus é o nosso aliado da mais alta importância. Em momentos que nós carecemos saber qual caminho escolher. Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 12, versículo 11 e 12, quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou como vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O Espírito Santo, ele pode capacitar e orientar vocês naquilo que vocês vão conversar uns com os outros, naquilo que vocês vão conversar com os pais, que vocês de repente dá medo. De repente vocês ficam inseguros. Olha, Deus, peça a direção do Espírito Santo de Deus naquilo que os pais vão falar com os filhos, que às vezes estão preocupados em magoar, em chatear. Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós podemos falar sobre tudo, podemos conversar sobre tudo, se tivermos a direção do Espírito Santo de Deus. Isso será edificante para a nossa vida, não gerará morte, não gerará transtorno. Veja os exemplos bíblicos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, com sabedoria divina, recusaram manjares da Babilônia. Eles evitaram se contaminar com os alimentos consagrados a ídolos, e eles contestaram a informação que eles eram obrigados a comer aquilo, mas eles fizeram isso na direção do Espírito Santo de Deus, e a palavra deles foi aceita. Eles eram escravos, e mesmo sendo escravos, jovens, a palavra deles foi aceita. Por quê? Porque Deus estava com eles. Veja, Esther não estava na época dela entrar na presença do rei Xerxes ou Assuero, de acordo com a sua versão bíblica. Mas ela recebeu a orientação do Espírito Santo de Deus. Ela entrou na presença do rei, apresentou suas queixas e ela foi atendida. E não somente ela foi salva, mas a família dela foi salva. Então, a solução não é agir e buscar a Deus, mas sim buscar a Deus e, segundo a sua orientação, agir. Lembrando que há tempo de falar e há tempo de calar, e só ouvir. Orientados pelo Espírito Santo, vocês saberão quando se calar e quando falar, quando perguntar e quando somente ouvir, quando guardar a informação e quando jogar fora esta informação. Para isso vocês precisam buscar a voz de Deus, a ação de Deus sobre a vida de vocês, não ignorando a voz do Espírito Santo, resolvendo as suas carências afetivas junto aos seus responsáveis, e tudo isso sobre a influência do Espírito Santo, sempre tomando cuidado sobre qual influência vocês estão. Então, vamos ler aquilo que está lá na tela. Qual influência que a gente precisa ter cuidado? Vamos ler? Influência de outros. Em segundo lugar, familiares. E por último, de Deus. Influência de Deus. Essa precisa sempre prevalecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos prepare para que nós possamos assim ser instrumentos de bênção para a próxima geração. Vamos orar, Deus. Amado Deus, nós te rendemos graças por aquilo que o Senhor oferta para a nossa vida. Obrigado, Deus, porque sabemos que em Ti, na Tua palavra, temos sábios conselhos e temos a orientação que nos leva à vida. Fugir disso, ó Deus, é seguirmos o caminho de morte. Então, em primeiro lugar, que o Senhor esteja sendo o Senhor da nossa vida, tomando o nosso coração e a nossa mente, para que nada que não seja vindo do Senhor possa nos influenciar, ó Deus. Que tudo que
tudo, ó Deus, que possa influenciar a nossa vida, possa ser o Senhor, possa ser a Tua palavra, possa ser a ação do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados em palavra, em ações e pensamentos, e que o Senhor esteja agindo na nossa vida, para que nós possamos gerar frutos na nossa família, frutos na nossa sociedade, frutos dentro da igreja do Senhor e fora dela. Ó Deus, que o Senhor esteja preparando os nossos corações para esse momento em que estaremos celebrando a ceia do Senhor, e que nos é necessário termos o discernimento dos Espíritos, sabermos exatamente, ó Deus, aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos ser. Perdoa os nossos pecados, Deus, e receba a nossa oração, porque nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os diáconos, por favor, quero vir à frente. Esse momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, um momento em que nós externamos uma vida que testemunha que vivemos uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com os nossos irmãos, em que nós cumprimos já as ordenanças do Senhor e descemos as águas, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que cumprem esses requisitos, quando os diáconos passarem, queiram se colocar de pé e receberão os elementos.
preguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória ao Senhor, comamos todos o pão. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela rica oportunidade, mais uma vez, de estar na tua casa, Deus, para louvar a bênção do Senhor. Nesse momento em que a tua igreja se reúne, Senhor, para celebrar a ceia do Senhor. Que a gente venha, Deus, a ciência de que todos os dias o Senhor nasce no nosso coração. Que o Senhor venha nos moldar a cada dia, para que as pessoas que nos conhecem possam olhar para nós e dizer que é servo do Senhor. Que a nossa vida, Senhor Deus, possa ser maior do que a gente queira ser, Senhor. Que a nossa vida seja um exemplo para as outras pessoas, para que quando nós abrimos a nossa boca possamos alcançar corações sedentos da tua palavra, Deus. Permita, Senhor Deus, que possamos propagar cada dia mais o teu Evangelho. Que o seu Evangelho possa alcançar, Senhor Deus, corações aonde quer que estejamos nós, Senhor, seja em qualquer lugar. Faça, Senhor Deus, uma obra redentora nas nossas vidas a cada dia. Nos mostre, Senhor Deus, aquilo que ainda precisa ser modificado, para que o teu Evangelho possa ser propagado através das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos o cálice. Peço a toda a igreja, por favor, para se colocar de pé. Amado Deus, obrigado pela presença dos teus servos que aqui estão nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. Dê a todos uma semana de bênção, Deus. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, não somente a vida física, mas a vida emocional, a vida espiritual de cada um dos teus servos. Dê uma semana de livramentos e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Obrigado, irmãos. Ministério do Louvor.